Salve, salve, rapaziada. Ótimo dia para todos. Domingão e domingão de final, né? Mal começou a temporada 2024 e já temos uma final no futebol brasileiro e a final é nacional, porém o clássico é estadual. Palmeiras e São Paulo se enfrentam pela final da Supercopa Rei 2024. É a Supercopa do Brasil. Esse ano deram um nome novo, em homenagem ao Rei Pelé, porém é a final da Supercopa do Brasil, tá? Antes de mais nada, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, dar aquele like no vídeo, fortaleça e ajuda o crescimento do projeto aqui no YouTube, tá bom? O segundo recado é da rifa do R-City. Rifa do R-City que está premiando o sortudo ou a sortuda com uma camisa oficial do seu time de coração ou R$300 no Pix por apenas 50 centavos. Isso mesmo. Você que escolher um número concorre a um desses prêmios, né? Ou você escolhe a camisa oficial, ou se está precisando de uma grana, prefere o dinheiro, escolhe e a gente faz o Pix no momento do sorteio, tá bom? O link tá na descrição, o link da nossa rifa, só clicar lá no link, escolher um número e a sorte está lançada, tá? Por apenas 50 centavos. Você pode concorrer a esse baita prêmio e ainda ajuda muito o R-City, tá bom? Muito obrigado. O segundo recado é da nossa parceira da Fute Fanatics. Vamos aqui compartilhar a tela com a Fute Fanatics. Tá aqui, vamos lá. Fute Fanatics, que é a loja oficial dos fanáticos. A nossa parceira ela é especializada em artigos esportivos oficiais. O link está na descrição do vídeo, tá? Aproveite os principais descontos de artigos do seu time de coração. O link está na descrição aqui, tá? Então, repetindo, bom para vocês não esquecerem. Eu vou mostrar aqui artigos do Palmeiras e do São Paulo. Hoje é clássico, a gente tem que dar moral para as duas equipes. Camisas do ano, né? A camisa oficial do Palmeiras de 2024. Camisa do ano passado ainda está disponível para venda aqui no site da Fute Fanatics, além de outros artigos relacionados ao Verdão, tá bom? E com descontos, com o link que tá na descrição aqui do vídeo do R-City, os descontos são imperdíveis, tá bom? Não percam, vamos mostrar aqui o do São Paulo, para sermos justos com as duas equipes finalistas. Tá aqui, ó, os artigos do Tricolor Paulista, camisa já da New Balance, camisa atual, camisa da temporada passada também tem aqui, camisas mais casuais do Tricolor Paulista, body, enfim, uma infinidade aí de produtos com descontos muito especiais para vocês que são amigos aqui do canal, inscritos ou não inscritos, né? Só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo que você tem a oportunidade aí de comprar artigos oficiais do São Paulo com um preço extremamente justo, tá bom? Recados dados, sem mais delongas, vamos às informações do jogo de hoje. O jogo de hoje, que são de duas equipes invictas em 2024. Palmeiras e São Paulo iniciaram muito bem a temporada atual. O São Paulo recentemente, né, na última terça, quebrou um tabu de não vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. Venceu, então chega cheio de moral pro clássico de hoje, né, às 4 da tarde lá no Mineirão. O Palmeiras não perdeu, tem um empate, 4 vitórias. O São Paulo também tem uma campanha idêntica, um empate e 4 vitórias. O São Paulo que empatou apenas com... Vamos ver aqui, agora fugiu, né, da mente. O São Paulo empatou com o Mirassol por 1-1, mas venceu Santo André, Portuguesa e o Corinthians. O Palmeiras empatou na estreia com o Novo Horizontino, na estreia do Paulista, mas depois disso não perdeu
mais. Venceu o Santos na semana passada, venceu o Bragantino no meio de semana, venceu a Inter de Limeira. Então o Palmeiras vem vivendo uma grande fase, né? A quinta partida do ano. Então, na verdade, são 3 vitórias de cada equipe e um empate, né? Não são 5 partidas. Essa será a quinta partida de São Paulo e de Palmeiras. E as duas equipes venceram 3 e empataram uma. Só corrigindo a informação, acabei acrescentando um jogo a mais aí no retrospecto das equipes em 2024, tá? Então, são 4 partidas com 3 vitórias e um empate para cada, campanha idêntica. Acho que a diferença que o São Paulo chega para essa final é a moral, né, de ter vencido o Corinthians, né, quebrado um tabu de 10 anos. Isso aí dá um ânimo a mais para a equipe. Porém, o Palmeiras venceu um jogo muito difícil na quarta, jogando contra o Red Bull Bragantino, uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, e vencendo com a equipe reserva. O Palmeiras poupou o seu elenco principal, já focando nessa final da Supercopa Rei, enquanto São Paulo jogou com força máxima. Isso aí também pode ser um pontinho de desequilíbrio, mas a gente já fala daqui a pouco, tá? Supercopa Rei, Supercopa do Brasil, para quem não sabe, é o campeão do Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Então, aí a primeira final do futebol brasileiro em 2024 é com o confronto desses 2 campeões, né? O São Paulo, que quebrou essa escrita de nunca ter ganhado Copa do Brasil ano passado, e o Palmeiras, que vem sendo campeão de tudo recentemente, conquistou mais um brasileiro na temporada passada, e vão travar esse duelo muito legal na tarde de hoje. É um clássico. Muita gente não trata essa Supercopa do Brasil como um campeonato de verdade, né? Não dá uma moral, talvez, até que o campeonato mereça ter, mas por ser Palmeiras e São Paulo, as atenções serão totalmente tomadas a esse jogo. Vai ser uma partida muito interessante, mais pelo confronto em si de Palmeiras e São Paulo do que propriamente pelo torneio, pelo troféu, enfim. O Palmeiras poupou os titulares, como eu já disse, né? Contra o Bragantino não entrou com nenhum titular. Depois, no decorrer da partida, acabou entrando o Flaco Lopes, que hoje em dia pode ser um cara considerado titular da equipe. Mas Rafael Veiga, Rony, por exemplo, nem viajaram para Bragança para esse jogo. Então, o Palmeiras está descansado, teve toda a semana para se preparar para o jogo de hoje. E o Palmeiras chegou ontem, né, em Belo Horizonte, assim como o São Paulo, as duas equipes chegaram no sábado, um dia antes do confronto. Lembrando que o confronto é no Mineirão, porque em São Paulo não pode ter torcida, 2 torcidas em um clássico, e tem que ser em campo neutro. Aqui em São Paulo talvez não iam querer jogar na Arena Corinthians, mesmo se pudesse, e também não tem outro estádio, acredito que tenha a estrutura para sediar uma final de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, né? Então, a final de hoje será lá no estádio do Mineirão. E várias caravanas, tanto de Palmeiras, tanto de São Paulo, está indo para lá. E quem não pôde ir, o Palmeiras, pelo menos, ele organizou uma fanfest para hoje, lá no Allianz Parque. 2.000 ingressos foram comercializados, e os ingressos são de R$ 240 para torcedores que não são sócios, e para sócios do Palmeiras, R$ 192. Então ainda vai ter uma festa aqui no Allianz Parque para torcedores do Verdão. Falando um pouco do São Paulo, o Lucas é dúvida para o confronto de hoje. Saberemos instantes antes da partida se o Lucas terá condições para jogar essa primeira final da temporada. O Lucas ele saiu no final do primeiro tempo do clássico contra o Corinthians. Ele confirmou que sentiu algumas dores, nada que preocupe, mas ele treinou separado em alguns treinamentos durante essa semana. Então ele é uma dúvida, e o Rames não viajou com o elenco para BH. Essa história do Rames, sinceramente, está muito estranha. Eu não acho que o Rames vai ter vida longa no São Paulo, porque foi convidado, obviamente, para viajar junto com o elenco para acompanhar a final, e ele não quis. Então acho que o Rames aí, e esse negócio de sempre estar com probleminha muscular,
nunca tá podendo jogar, e aí vai para a seleção da Colômbia e joga muito. Tem algo estranho na relação entre Rames Rodrigues e São Paulo. Não é informação, é apenas um feeling da minha parte, tá? Mas o Rames Rodrigues não está entre os relacionados e o Lucas é uma dúvida. E São Paulo e Palmeiras, e o que vem sendo muito interessante nesse confronto entre as equipes, porque elas vêm. São as duas principais equipes do estado no momento, momento técnico, eu digo, são as equipes que mais vêm se destacando aqui no estado de São Paulo e vem decidindo várias partidas, vários jogos de mata-mata. Palmeiras e São Paulo vêm se enfrentando. E nos últimos 3 confrontos, só para a gente mostrar para vocês, ano passado as equipes se enfrentaram nas quartas da Copa do Brasil, título que o São Paulo conquistou, né? O torneio que o São Paulo conquistou, e o São Paulo venceu as 2 partidas contra o Palmeiras, venceu por 1-0 no Morumbi e 2-1 no Allianz. Em 2022, um ano anterior, nas oitavas da Copa do Brasil, o São Paulo ganhou novamente, garantiu a classificação, venceu por 1-0 no Morumbi, perdeu no Allianz por 2-1, mas venceu nos pênaltis. Então, nos últimos 3 confrontos, o São Paulo leva uma vantagem. Porém, o jogo que valeu taça, o jogo que valia título, o Palmeiras conquistou esse título. Foi em 2022, uma virada histórica, né, do Palmeiras contra o São Paulo. No primeiro jogo, o São Paulo venceu por 3-1, mas no Allianz Parque o Palmeiras ele conseguiu uma virada histórica e venceu por 4-0 e conquistou mais um título paulista para a galeria do Verdão. Então, ó, em menos de 2 anos, foram 3 confrontos ali de mata-mata, 2 de mata-mata ali antes da final e uma final. E o Palmeiras na final conseguiu uma virada histórica. E nas Copas do Brasil, o São Paulo levou a melhor. O São Paulo, que na minha opinião é uma das poucas equipes no Brasil que conseguem dificultar muito a vida do Palmeiras. O Palmeiras tem muita dificuldade contra o São Paulo, o que apimenta ainda mais o jogo de hoje. O Palmeiras é considerado uma das melhores equipes, né, se não a melhor equipe do futebol brasileiro, e o São Paulo sempre vem sendo algoz do Palmeiras, sempre vem dificultando a vida do Palmeiras. Tem essa virada histórica, na minha opinião, é até inadmissível o que aconteceu naquela final de Paulista, né? O São Paulo conseguir uma vantagem tão interessante e no segundo jogo não jogar bola praticamente, né? Perdeu por 4-0. Óbvio que o Palmeiras tem os seus méritos, mas um 4-0 numa final é algo que não é praxe acontecer, né? Falando em goleado, o último confronto entre as equipes foi no Brasileiro do ano passado e o Palmeiras goleou o São Paulo, 5-0. Breno Lopes marcou 2, o Piquerez marcou 2 e o Marcos Rocha também deixou o seu golzinho. Então, o último jogo aí traz calafrios para o São Paulo, né? Porque foi uma goleada histórica que com certeza não acontecerá hoje. É um jogo de muita tensão para os dois lados, né? Então não vai ser um jogo aí que nenhuma das equipes vai ceder tanto espaço. O Palmeiras ele luta pelo bicampeonato da Supercopa do Brasil. O São Paulo nunca conquistou esse título. O Palmeiras ele conquistou pela primeira vez no ano passado. Foi um jogaço, inclusive, contra o Flamengo. Para mim, uma das melhores partidas do ano passado foi esse Palmeiras 4, Flamengo 3. Um jogão de futebol e a gente torce, né, para um jogo dessa qualidade, desse tamanho de Palmeiras e São Paulo, que seja um jogo tão interessante como foi esse Palmeiras e Flamengo de 2023. Uma final também todas as finais são importantes, né, para o Abel Ferreira, mas a de hoje tem um gostinho ainda mais especial, né? Caso o Palmeiras conquiste o título, o Abel Ferreira ele conquista a sua 10ª taça como treinador do Palmeiras. Ele se iguala ao Oswaldo Brandão, que é o maior vencedor de títulos, né, o treinador com mais títulos pelo Palmeiras, se iguala, né, ao Oswaldo Brandão e também será o maior vencedor, o treinador com mais títulos na história do Palmeiras. Então, o Abel Ferreira, eu acho que mesmo não chegando ao 10º título hoje, é inevitável que ele vai chegar em algum momento, mas para mim ele já é o maior treinador da história do Palmeiras, sem sombra de dúvidas, pelo tamanho das conquistas que ele teve, né? O cara ganhou 2 Libertadores em sequência, sempre batendo ali próximo do título, se não chegar na final, chega na semifinal da Libertadores. Ele
ele tornou o Palmeiras uma potência no futebol sul-americano. É inegável que ele está na história do Palmeiras. Para mim, ele já é o principal treinador do Verdão. E o Carpini, ele é o contrário, né, do Abel Ferreira. Ele busca o seu primeiro título na carreira. O Carpini, ele vem tendo um início muito promissor no São Paulo. É muito cedo, é apenas o início do Carpini no comando do Tricolor, mas está invicto, quebrou um tabu contra o Corinthians. Se perder hoje, não é terra arrasada. Se vencer, ganha uma moral, ganha um respeito absurdo da torcida do São Paulo. Seria o início perfeito para o Carpini. Mas se perder, eu entendo que a torcida também não vai pegar tanto no pé, não vai ser uma pressão muito grande para o treinador. Mas em caso de conquista, eu acho que vai ser muito importante para o Carpini ter tranquilidade na sequência do trabalho, tá? E o Endrick é o principal desfalque pelo lado do Palmeiras. O Dudu, ele vem de uma lesão que é muito longa, mas o Endrick não está nessa temporada no Palmeiras por conta de estar representando a seleção pré-olímpica. O Bruno Rodrigues também está lesionado, né? São os principais desfalques do Palmeiras. E pelo lado do São Paulo, o Igor Vinícius é desfalque com lesão muscular. Ele não é o titular, mas seria um substituto imediato do Rafinha, e a gente sabe que o Rafinha é um cara que já tem uma idade avançada, a gente não sabe as condições físicas dele, ele demorou para estrear pelo São Paulo na temporada, não sabemos ao certo se ele tem condições de atuar 90 minutos, então seria uma peça importante para essa final. O Igor Vinícius, então, é um desfalque sentido pelo tricolor. O provável Palmeiras para hoje é com Everton, Marcos Rocha, Murilo e Gustavo Gomes. Na verdade, são 3 zagueiros, desculpa. Rocha, Murilo e Gomes. É o Marcos Rocha fazendo um papel de defensor pelo lado direito da defesa do Verdão. Na ala direita, Mike, Richard Rios, Zé Rafael Veiga e Piquerez na ala esquerda. Rony e Flaco Lopes formam a dupla de ataque. É basicamente a equipe aí que o Abel Ferreira vem colocando em campo nos jogos do Campeonato Paulista, tá usando mais essa formação com 3 defensores. Então o Abel Ferreira não vem com grandes novidades para a final de daqui a pouco. Flaco Lopes vem tendo um bom início no Campeonato Paulista, um início promissor, tá tendo mais minutagens e tá dando conta do recado, já marcou 2 gols, então é uma peça aí interessante e que pode ser um destaque, é um jogo muito importante pro argentino Flaco Lopes, para quem sabe, né, marcar um gol, ter mais confiança, mais respaldo da torcida e do próprio Abel Ferreira, que por muitos momentos não optava por colocar o Flaco em campo. Então pode ser hoje uma partida aí, pode ser um divisor de águas para o argentino Flaco Lopes. E o provável São Paulo com Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Alisson e Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano, Galopo e Caleri. Eu coloquei o Galopo nessa provável escalação porque eu acho pouco provável o início de Lucas como titular. Pelas informações que ele não vem treinando junto com a equipe, aqueceu ontem com o elenco, mas não temos informações se ele treinou com o elenco principal para a partida de hoje. Então, na minha opinião, o Caleri é o favorito aí para ser titular, mas caso o Lucas esteja recuperado, né, no lugar do Galopo será o Lucas. Time forte do São Paulo. O Lucas, ele atuou na primeira partida do Paulista e no clássico contra o Corinthians. Então, o São Paulo vem bem no Paulista, mesmo sem o Lucas, né? Então, eu acho que não muda muito o jeito de jogar do São Paulo e não muda a maneira do São Paulo jogar, a qualidade de jogo do São Paulo que ele vem apresentando nesse início de temporada. É uma partida muito difícil, tanto para Palmeiras, tanto para São Paulo. São equipes que vêm jogando muito bem. O São Paulo fez uma ótima Copa do Brasil. Depois oscilou muito no Campeonato Brasileiro, que é natural. Mas no Campeonato Paulista vem tendo um início promissor, um bom início de campeonato. Os jogadores ali vêm dando conta do recado, vêm jogando bem. O São Paulo tá com uma reposição legal, tem o Luiz Gustavo no banco de reserva, que entrou contra o Corinthians e marcou o gol, né, o gol da vitória. Então,
O São Paulo, o Ferreirinha também. O São Paulo agora tem peças de reposição melhores do que no ano passado. Isso faz muita diferença. E o Palmeiras é aquela equipe, aquela base que vem ganhando tudo nos últimos anos e tem seus desfalques, tem o Hendrick, que é a principal joia palmeirense dos últimos anos, o Dudu, que é um jogador muito importante, porém o Dudu já não está jogando já faz mais tempo. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o Dudu lesionado já fazia muito tempo, então o Palmeiras já se acertou sem o Dudu dentro de campo. O Bruno Rodrigues é um desfalque importante, porém ele jogou muito pouco pelo Palmeiras, não dá para falar, nossa, é uma ausência importantíssima, era um diferencial para o Palmeiras. Não deu nem tempo, né? Infelizmente, para o Bruno Rodrigues, não deu nem tempo dele mostrar se ele tinha essa qualidade de ser uma peça que seria uma ausência tão sentida. O Palmeiras está indo a campo com o que tem de melhor. Tem muito torcedor que questiona essa maneira de jogar com 3 defensores. Muita gente não gosta, mas é uma formação interessante. O Marcos Rocha, ele tem uma certa liberdade. Ele é o terceiro zagueiro, mas ele é um cara que tem uma qualidade no passe, é um cara que pode achar um Veiga da vida, um lateral do Palmeiras chegando em profundidade e acertar um bom passe ali que pode mudar a história de um jogo. Então essa formação é muito interessante, principalmente tendo o Marcos Rocha ali como um dos defensores, porque aprimora muito ali a saída de bola, a qualidade no passe, na saída de bola do Palmeiras. Então é um confronto complicado. Eu acho que tem um ponto que é muito importante, principalmente para esse início de temporada. A parte física acaba sendo muito sentida nesse início de campeonato, porque a pré-temporada é curta, os jogadores, óbvio, dão aquela pisadinha na jaca nas férias, come mais, toma um negocinho diferente, faz parte, né? Tá de férias, tem que aproveitar. Mas o retorno acaba sendo um pouquinho sofrido por parte dos jogadores. E o São Paulo, ele não se deu ao luxo de poupar os jogadores no clássico contra o Corinthians, né? É complicado o São Paulo ir jogar um clássico em Itaquera com uma equipe reserva. Então, o São Paulo jogou com força máxima na terça e o Palmeiras conseguiu poupar todos os seus jogadores. Então, o Palmeiras está descansado. O Palmeiras, ele focou, pelo menos o seu elenco titular, ele focou única e exclusivamente no jogo de hoje. E eu acho que isso é um ponto muito diferencial. Eu acho que é uma partida muito equilibrada, mas esse ponto do Palmeiras ter seu elenco principal descansado vai fazer toda a diferença, na minha opinião. Eu acho que é um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, é clássico, mas eu acho que o Palmeiras vence por 1-0. Vai ser por um detalhe, mas eu acho que o Palmeiras vence esse confronto. Eu acho que um ponto aí que vai fazer muita diferença é a questão física. Por ser início de temporada, por ser ali um momento que os jogadores estão tendo ritmo de jogo, estão ganhando ritmo de jogo e ao mesmo tempo estão sentindo muito o cansaço de início de temporada, porque muito jogador está precisando perder peso, muito jogador ficou muito tempo parado e para retornar, né, ficou um mês parado e depois para pegar no tranco é complicado no início de temporada, tem aquela oscilação que é complicada mesmo, faz parte de todas as equipes. E o Palmeiras, ele conseguiu se dar ao luxo de poupar seu elenco. Então tá todo mundo descansado para o jogo de hoje. Os 11 titulares estão descansados para a partida de hoje. Então, sendo assim, o meu palpite é que o Palmeiras vence essa Supercopa Rio 2024, conquista mais uma taça e o Abel Ferreira se torna aí o treinador com mais títulos na história do Verdão, junto com Oswaldo Brandão. Quero saber a sua opinião, tá? Eu acho que é um jogo muito, muito parelho, muito equilibrado, mas eu acho que esse pontinho aí do descanso que o Palmeiras teve no meio de semana vai fazer diferença. O São Paulo teve que ir com força máxima, a torcida não entenderia se o São Paulo jogasse com uma equipe reserva contra o Corinthians. Então, o São Paulo não errou em escalar a sua força máxima, mas isso vai acabar fazendo diferença hoje. Eu quero saber sua opinião, comente aqui o placar para você, quem que você acha que vai ser o grande destaque desse clássico e dessa primeira final de 2024, tá bom? Se inscreva no canal, curta o conteúdo e fortaleça o nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima, tamo junto!